Bom, meus amigos, estamos de volta para o segundo bloco dessa nossa aula e estamos falando sobre o constitucionalismo na Antiguidade Clássica. Já vimos o constitucionalismo hebreu e, conforme prometido, vamos conversar agora um pouco sobre o constitucionalismo grego. A Grécia Antiga, por meio de filósofos como Sócrates, Aristóteles e Platão, contribuiu decisivamente para o pensamento racional da humanidade. E nesse contexto, nós encontramos na Grécia Antiga importantes precedentes relativos a temas que hoje são centrais para a Constituição e o Estado constitucional moderno. Dentre outros aspectos, encontramos na Grécia Antiga, conforme a doutrina, por exemplo, o seguinte: a separação entre o poder secular e a religião, a separação entre o Estado e a religião. Encontramos ainda a limitação do poder político com a ideia de supremacia da lei. É a ideia de governo das leis e não de governos de homens. E a lei sendo um produto, a lei válida, sendo um produto de um processo formal de elaboração e válida para todos. Além disso, encontramos uma espécie de divisão de funções do Estado entre órgãos distintos. Isso já encontramos. É claro que o Montesquieu e o Locke têm importância nisso, mas já encontramos reminiscências da ideia de separação de poderes na Grécia Antiga. Também encontramos um sistema judicial, a existência de cortes, de júris populares. E também cabe um destaque maior para a participação dos cidadãos na política, em especial na chamada democracia ateniense. Nas cidades-estado gregas, principalmente em Atenas, nós encontramos mecanismos de democracia direta, com identidade entre governantes e governados, as deliberações dos cidadãos em praça pública, na ágora, e também até mesmo a existência de sorteio de funções públicas entre os cidadãos para serem exercidas temporariamente. Os cidadãos eram considerados tão iguais que o acesso a funções públicas, em algumas situações, chegou a ocorrer por sorteio entre os cidadãos. Mas é preciso lembrar que a democracia ateniense, embora muito avançada para a época e muito importante para toda a humanidade, para a evolução histórica da humanidade, a democracia ateniense não atenderia o modelo democrático atual. Por quê? Porque a cidadania lá em Atenas era para poucos. Eram considerados cidadãos somente homens maiores de 20 anos e filhos de pais atenienses, o que correspondia a pouco mais de 10% da população total. Nesse contexto, havia a exclusão das mulheres, dos estrangeiros, dos escravos. Então a democracia ateniense foi muito importante, mas não atenderia à noção moderna de democracia. Encontramos ainda na Grécia Antiga reminiscências históricas relativas à hierarquia das leis e também mecanismos que hoje chamamos de controle de constitucionalidade. Encontramos na Grécia Antiga a grafê paranomon, que é uma reminiscência histórica do controle de constitucionalidade. Nós vamos tratar disso com mais vagar quando nós tivermos aqui uma aula sobre a teoria geral do controle de constitucionalidade e formos examinar a parte histórica do controle de constitucionalidade. Bom, finalmente, no constitucionalismo da Antiguidade Clássica, nós encontramos o chamado constitucionalismo romano. Lá em Roma, nós encontramos, naquela época, uma fase embrionária da limitação e da separação de poderes. O poder era distribuído entre a Assembleia do Povo, os 2 cônsules que existiam e o Senado. E esta divisão de poder foi tão importante que autores como Políbio e Cícero identificaram ali a existência de uma constituição mista. O que é uma constituição mista? É um tipo de constituição que separa as diversas esferas sociais existentes
e confere a cada uma dessas esferas sociais uma parcela do poder, equilibrando essas esferas sociais. Então, nós encontramos já ali reminiscências históricas da separação de poderes. Bom, a ideia de Constituição em sentido moderno começará a ganhar impulso no chamado constitucionalismo antigo, na Idade Média, e irá se firmar definitivamente no chamado constitucionalismo moderno, que tem início no final do século XVIII. Então, nós temos aqui alguns marcos importantes. O constitucionalismo chamado de antigo tem como marco inicial o início do século XIII, com o advento da Magna Carta em 1215, e tem como marco final o século XVIII. As constituições americana de 1787 e francesa de 1791 inauguram o chamado constitucionalismo moderno. Então, eis aqui os marcos que são importantes para o constitucionalismo antigo e para o constitucionalismo moderno. No bojo desses dois constitucionalismos, o chamado de antigo e o chamado de moderno, nós encontramos alguns movimentos históricos que foram decisivos para a formatação do Estado constitucional moderno e da Constituição em sentido moderno. Quais foram estes movimentos históricos? O constitucionalismo inglês, o constitucionalismo norte-americano e o constitucionalismo francês. Precisamos, a partir de agora, estudar esses três constitucionalismos que se encontram neste período de constitucionalismo antigo e de constitucionalismo moderno. Vamos começar com o constitucionalismo inglês. Quais foram os principais documentos históricos do constitucionalismo inglês? A Carta de Coroação de Henrique I, chamada de Carta de Liberdades e Garantias do Cidadão, de 1100. A Magna Carta Libertatum, de 1215, que foi inspirada na Carta de Coroação de Henrique I e que vai inaugurar o chamado constitucionalismo antigo. A Petition of Rights, de 1628, o Habeas Corpus Act, de 1679, e o Bill of Rights, de 1689, que foi um marco da constitucionalização da monarquia inglesa. Então, estes os principais documentos históricos do constitucionalismo inglês. Amigos, a Idade Média caracteriza-se pelo absolutismo dos governantes, que foram compreendidos como sendo representantes de Deus na terra para nos governar. Então, o absolutismo dos governantes e a ausência de mecanismos participativos são duas marcas da Idade Média. Vejam que a história obedece ao movimento pendular. Falávamos no constitucionalismo da Antiguidade Clássica em hierarquia das leis, em separação entre Estado e religião, já no constitucionalismo grego, na teocracia do Estado teocrático hebreu, isso não existia, mas ali já tínhamos hierarquia de leis. Falávamos no constitucionalismo antigo em separação de poderes, em reminiscências históricas de separação de poderes, em constituição mista em Roma, em democracia ateniense. Tudo isso em um dado momento da história, mas a história tem um movimento pendular e o pêndulo foi para o outro lado. Chegamos na Idade Média com o absolutismo e sem mecanismos de participação democrática. E na Idade Média, o pêndulo vai retornar para o outro lado, porque a partir da Idade Média, o constitucionalismo ressurge. Isso ocorre, por exemplo, com o advento da distinção entre leis do reino e leis do rei. Existiam as leis do reino e existiam as leis do rei. E as leis do rei não poderiam se sobrepor às leis do reino. Por exemplo, a forma de aquisição do trono era considerada uma lei do reino e não uma lei do rei. E na Idade Média vão surgir também os primeiros documentos escritos voltados à limitação do poder real. Dentre esses documentos, a Magna Carta Libertatum. Bom, qual a história da Magna Carta Libertatum?
João I, ou João Sem Terra, John Lackland, era o quinto filho do rei Henrique II. E ele não herdou nenhuma terra quando seu pai morreu, ele era o quinto filho. E isso lhe deu o apelido de João Sem Terra. Bom, mas apesar de ser o quinto filho, João terminou ascendendo ao trono inglês em 1199, com a morte do seu irmão Ricardo Coração de Leão em uma batalha na França. Mas o modo de João governar criou uma legião de descontentes. Os barões do reino, os clérigos, os pequenos proprietários de terra, os comerciantes, todos estavam descontentes com o governo de João Sem Terra, por diversos motivos. Por conta de abusos do poder real, por força da tentativa do rei taxar, tributar os bens eclesiásticos, pela elevação de impostos, pela determinação de prisões arbitrárias, especialmente para quem não pagava impostos, etc. Além disso, João entrou em choque com o Papa e a Igreja devido à nomeação do bispo de Cantuária. E nesse contexto, depois de ter sucessivos fracassos políticos e bélicos, João perdeu várias batalhas, várias guerras, os barões do reino resolveram tomar Londres, a cidade de Londres, em 10 de junho de 1215, e resolveram forçar João a assinar um documento denominado os Artigos dos Barões. E eles obrigaram João a assinar este documento em troca da renovação do seu juramento de fidelidade ao rei. Estes artigos dos barões é conhecido como Magna Carta Libertatum. O documento formal resultante deste acordo foi escrito em latim bárbaro e foi assinado em 15 de junho de 1215, nas proximidades de Londres, em Runnymede. E a partir daí ficou conhecido como sendo a Grande Carta das Liberdades, ou concórdia entre o rei João e os barões do reino, para a outorga das liberdades da Igreja e do rei inglês, ou simplesmente Magna Carta Libertatum. Então, se você quiser saber onde foi assinado este documento, se você for a Londres, se você quiser visitar o local em que esse documento foi assinado, isto é fácil. Vejam aqui no mapa a cidade de Londres, aqui do seu lado direito. Aqui nós temos o aeroporto de Heathrow, aqui nós temos Uxbridge, o final de uma das linhas do metrô de Londres, e a Magna Carta foi assinada em Runnymede, aqui próximo do aeroporto de Heathrow. Neste lugar existe um monumento, vejam aqui, uma instalação para comemorar os 800 anos da Magna Carta, simbolizando aí o encontro de João com os barões do reino. E tem também este memorial, que é o memorial da Magna Carta, justamente para comemorar este documento, que foi um símbolo da liberdade a partir da lei. Então, se vocês forem a Londres, vocês poderão visitar este local em que foi assinada a Magna Carta. Bom, mas assim que os barões deixaram Londres, após a assinatura da Magna Carta, o rei repudiou esse documento sob o argumento de que teria sido coagido a assiná-lo. E a pedido de João Sem Terra, o Papa Inocêncio III anulou a Magna Carta por este motivo. E aí, a Inglaterra mergulhou numa guerra interna e o rei João Sem Terra foi morto. Ele morreu no ano seguinte, em 1216, morreu de desinteria. Segundo alguns historiadores, o rei foi envenenado por um abade que ficou irritado por ele ter tentado seduzir uma freira. Então vejam só que história. Bom, a Magna Carta foi aceita pela regência do filho menor e sucessor de João Sem Terra, que seria o rei Henrique III. Ela foi aceita em novembro de 1216, sendo suprimidas algumas das suas cláusulas. Quando Henrique III se tornou maior, quando ele atingiu 18 anos, em 1225, ele publicou o documento mais uma vez, numa versão mais curta, que é o texto mais conhecido, mais propagado até hoje.
Obviamente, a Magna Carta não foi uma Constituição, muito menos uma Constituição em sentido moderno, noção, aliás, que sequer existia naquela época. Então, qual teria sido a natureza jurídica da Magna Carta, já que ela não foi uma Constituição? Os autores divergem acerca disso. Alguns dizem que foi um pacto medieval, outros que foi um foral, outros que foi um contrato de domínio. De qualquer forma, a Magna Carta é um documento medieval escrito por meio do qual o rei fez algumas concessões aos barões do reino e reconheceu certos limites ao seu poder em troca da renovação do juramento de fidelidade dos barões a ele, o rei. A Magna Carta efetivamente continha uma série de disposições referentes a limitações do poder real. Isso existia na Magna Carta, mas isso não era propriamente uma novidade. Outros documentos medievais já continham promessas reais. E por que é que se criou, acerca da Magna Carta, toda este debate, toda essa discussão? Por que é que se criou, acerca da Magna Carta, uma verdadeira natureza mitológica? Existe a Magna Carta e existe um mito acerca da Magna Carta. Por que isso? Porque há um distanciamento entre o que se construiu mitologicamente acerca da Magna Carta e o que a Magna Carta efetivamente representou. Existe uma distância entre o que está escrito na Magna Carta, entre o que o documento realmente significou naquela conjuntura e o significado que vários autores atribuíram à Magna Carta, ouviram naquele documento no correr da história. Ou seja, há uma distinção entre a realidade do que foi a Magna Carta e um certo caráter mitológico. Existe um mito acerca da Magna Carta. E isso é bem claro mesmo para os ingleses. Mito é algo que não corresponde à verdade. O que é mitologia grega, mitologia romana, são lendas, são histórias que não correspondem à verdade. Então, a palavra mito significa principalmente, existem outros significados, mas significa principalmente isso. Então, há um caráter mitológico da Magna Carta. A Magna Carta é também um mito, é algo que não corresponde à realidade. Existe uma distância entre o que realmente foi a Magna Carta e o que ela significou efetivamente naquele momento histórico e o que se construiu lendariamente acerca da Magna Carta. Existe alguma construção mitológica, existe uma construção mitológica da Magna Carta. Por exemplo, atribui-se à Magna Carta o reconhecimento de amplos direitos aos súditos e às pessoas em geral, ou seja, aqueles que nós chamamos hoje de cidadãos. Mas a Magna Carta não teve esta amplitude subjetiva. Ela não foi dirigida ao povo em geral. É verdade que havia na Magna Carta uma previsão de que o documento era dirigido a todos os homens livres do reino. Encontramos isso na Magna Carta. Concedemos também a todos os homens livres do reino, por nós e nossos herdeiros, para todo sempre, todas as liberdades abaixo numeradas, para serem gozadas e usufruídas por eles e seus herdeiros para todo sempre. Mas vejam, ao se dirigir a todos os homens livres do reino, isto aqui já era algo excludente, porque já não era dirigida a todas as pessoas, apenas aos homens livres. Então a Magna Carta já pressupunha a existência de homens não livres e que, em relação aos mesmos, ela não fazia qualquer referência. Além disso, essas disposições relativas a todos os homens livres eram poucas e eram genéricas. Na verdade, apesar do mito da Magna Carta ter sido dirigida a todos os cidadãos, entre aspas, na verdade o documento era dirigido mesmo a poucas pessoas, aos integrantes dos estamentos privilegiados, então existentes, ou seja, aos clérigos, aos barões, aos senhores de terras e, em alguns casos, aos comerciantes. Isso correspondia a cerca de 10% da população da época. Portanto, a Magna Carta não foi dirigida ao povo, entre aspas, e sim a uma elite. Veja que a Magna Carta foi escrita em latim bárbaro. Ela só foi traduzida para o inglês 100 anos depois, e mesmo assim eram poucos os que sabiam ler naquela época. Na verdade,
no constitucionalismo inglês, a extensão de direitos previstos na Magna Carta a um número maior de pessoas vai ocorrer bem mais tarde, vai ocorrer com o Bill of Rights de 1689. Além disso, muitas das disposições da Magna Carta diziam respeito a situações particulares, situações de menor importância, situações transitórias. A Magna Carta tratava também de pescaria, tratava também de construção de diques em determinados rios. A Magna Carta tratava até disso aqui, veja. Haverá em todo o reino uma única medida para o vinho, sem querer desmerecer o vinho, para a cerveja, sem querer desmerecer a cerveja, e para o trigo, sem querer desmerecer o trigo. Essa medida será o Quarter de Londres. Haverá uma única largura para os tecidos tintos, avermelhados, a saber, 2 varas entre as curelas. Os pesos serão igualmente padronizados. Então a Magna Carta tratava também desse tipo de coisa, não tratava apenas de disposições de importância maior. Como se não bastasse, a Magna Carta não foi propriamente uma novidade, não foi um documento pioneiro, porque não foi o primeiro documento escrito no qual o rei fazia promessas aos seus súditos no sentido de limitação do seu poder. A Magna Carta é mais um de centenas de documentos da Idade Média contendo promessas do rei. E isso, portanto, não era novidade, um documento contendo promessas. Tanto que a Magna Carta foi, como já mencionamos aqui, inspirada na Carta de Coroação de Henrique I, 100 anos antes. Mas por que essa importância toda da Magna Carta? Por que se deu toda essa importância à Magna Carta? Porque nela realmente havia algo inédito. Não era tudo, mas havia algo inédito, algo muito importante. Esta novidade veio com a emblemática cláusula 61 da Magna Carta. Esta cláusula previa a possibilidade do rei ser atacado pelos barões, inclusive no que diz respeito aos seus bens, que poderiam ser embargados se o rei não cumprisse aquelas promessas. Então, esta possibilidade do rei admitir ser atacado se não cumprisse as suas promessas, ela foi uma grande novidade. Isso sim foi uma novidade, vinculando o rei às suas promessas. Esta foi a grande inovação da Magna Carta e que deu início a um longo processo de abolição do absolutismo monárquico. A Magna Carta não resolveu o absolutismo monárquico, ela não terminou, ela deu início a um longo processo de resistência e de abolição ao absolutismo monárquico. Então, o que é que dizia essa cláusula 61 da Magna Carta? Vejamos aqui. Considerando, ademais, que foi para a glória de Deus e melhoria do nosso reino e para apaziguar a discórdia que surgiu entre nós e os nossos barões, que garantimos tudo o que acima ficou mencionado, desejando que eles possam fruir disto de modo íntegro e completo para sempre, outorgamo-lhes a garantia a seguir, a saber, que os barões escolherão 25 entre eles, os quais devem, com todo o seu poder, observar, manter e fazer com que sejam observadas a paz e as liberdades que eles garantimos e confirmamos pela presente carta, de tal maneira que se nós, ou nossos juízes, bailios, ou qualquer de nossos servos, transgredirmos qualquer destas cláusulas de paz e segurança, e a transgressão for notificada a 4 dos supramencionados 25 barões, estes 4 barões virão à nossa presença, ou perante os nossos juízes, se estivermos fora do reino, e expondo a transgressão, requererão que ela seja imediatamente corrigida. E se não a corrigirmos, ou se estivermos fora do reino e a nossa justiça não a corrigir dentro de 40 dias, os mencionados barões exporão a causa aos restantes daqueles 25 barões, e estes, juntamente com a comunidade da terra, poderão embargar-nos ou atacar-nos por todas as maneiras ao seu alcance, notadamente pela penhora de castelos, terras e propriedades por todos os meios possíveis, sem prejuízo da incolumidade da nossa pessoa e das pessoas de nossa rainha e de nossos filhos, até que, segundo seu parecer, tenha sido reparado o mal. E assim que tenha havido a reparação, eles obedecer-nos-ão como antes. E qualquer pessoa nesta terra poderá jurar obedecer às ordens dos 25 barões e juntar-se a eles
para nos atacar e damos pública e plena liberdade a quem quer que seja para assim agir. Então, esta aqui foi a novidade da Magna Carta, a possibilidade dos barões atacarem o rei. Como se não bastasse, a Magna Carta não produziu resultados efetivos e imediatos na Inglaterra de 1215. Na verdade, a Magna Carta, assim como outros documentos similares daquela época, pouco ou nada a Magna Carta vinculou o rei na prática, ou seja, a Magna Carta não teve efetividade imediata e prática. Aliás, como nós já mencionamos aqui, João Sem Terra repudiou a Magna Carta imediatamente, ela foi anulada pelo Papa Inocêncio III sob o argumento de que o rei tinha assinado aquele documento sob coação. Tanto é assim que a Magna Carta teve que ser reafirmada várias vezes na história da Inglaterra, por exemplo, em 1216, em 1217, em 1225, etc. Amigos, a influência real, direta ou indireta da Magna Carta no constitucionalismo inglês vai acontecer mais tarde, especialmente a partir do século XVII, e isso com muito esforço jurisprudencial e doutrinário. No século XVII começa a verdadeira influência da Magna Carta. Ela vai ser, por exemplo, base, ela vai ser fundamento, ela vai influenciar a elaboração da Petition of Rights, da Petição de Direitos, de 1628. Ela foi tida, a Magna Carta, como uma das fontes dos direitos reclamados na Petição de Direitos. Por exemplo, o devido processo legal, a necessidade de autorização para cobrar tributos e as garantias processuais criminais. Ainda no século XVII, a Magna Carta vai ser fundamental para a doutrina de Sir Edward Coke. O Sir Edward Coke foi um autor fundamental para a formação do pensamento jurídico inglês, para a formação do common law e para a formação das teses revolucionárias dos norte-americanos nos Estados Unidos da América. A Magna Carta no século XVII é fundamental ainda na elaboração do Habeas Corpus Act de 1679 e também na elaboração do Bill of Rights de 1689. O Bill of Rights foi o primeiro documento legislativo redigido pelo parlamento inglês a garantir direitos e a traçar limites ao poder monárquico e que, para muitos, foi o documento que ampliou e generalizou os direitos previstos na Magna Carta, que ali na Magna Carta eram direitos previstos para alguns, mas que no Bill of Rights esses direitos vão ganhar uma dimensão subjetiva maior, vão ser direitos previstos para todos. E o Bill of Rights foi o marco da constitucionalização da monarquia inglesa. Já no século XIX, por volta de 1860, a Magna Carta foi utilizada como argumento em favor das mulheres, como estímulo ao voto feminino contra o que se chamou de tirania masculina do parlamento de Westminster. Então, a Magna Carta será importante também no século XIX para isso. Portanto, meus amigos, uma coisa foi o que ocorreu em 1215 e outra coisa foi a construção mitológica da Magna Carta, que ganha impulso a partir do século XVII. De qualquer forma, a Magna Carta, talvez muito mais a mítica do que a real, teve inegável importância no constitucionalismo inglês. Até hoje, alguns poucos dos dispositivos da Magna Carta e parte da sua introdução continuam em vigor e integram o que se entende como sendo Constituição inglesa, que, como nós sabemos, não é uma Constituição formal escrita, é uma Constituição consuetudinária. E muitos desses dispositivos são utilizados em debates judiciais. Posteriormente, a Magna Carta influenciou o constitucionalismo norte-americano, o constitucionalismo francês e o constitucionalismo de praticamente todos os estados ocidentais. É inegável que o Estado constitucional, a Constituição escrita, os direitos humanos, tudo isso tem alguma ligação direta ou indireta com a Magna Carta, seja ela a real ou a mítica. Tanto assim é que nós estamos aqui na nossa pós-graduação em Direito Constitucional do CERS, 800 anos depois, falando sobre a Magna Carta. Vamos fazer mais um intervalo e retornaremos em seguida, ainda tratando um pouco deste tema.